Olá, pessoal. Eu sou Carlos César Barbosa. Essa é mais uma edição do Resenha Plural, o canal do YouTube. Você pode acompanhar pelo nosso canal no YouTube, Resenha Plural. Você pode também acompanhar os nossos flashes nas redes sociais, no Instagram, no Threads, no Twitter, no Facebook, e sempre com a proposta de levar bons conteúdos aos nossos acompanhantes aí, aqueles que nos acompanham. Como nós temos tratado sempre, desde a primeira edição, de temas efervescentes, atuais e sempre levando bom conteúdo, hoje nós vamos tratar de um tema que está aí efervescente, de fato, na mídia. A inteligência artificial aplicada na publicidade, na propaganda, nos comerciais de TV. E para tratar desse tema comigo aqui, eu trouxe uma fera da publicidade, comunicador, o Edmo Bernardes, que é comunicador, publicitário, né? E tem uma vasta experiência na área da publicidade e da comunicação. Edmo, coisa boa te receber aqui, né? Muito obrigado por aceitar o nosso convite. E eu queria que você falasse um pouquinho de você, inclusive, aí, né? Sim, não sem antes. Uma honra, até porque a gente sabe que esse bate-papo promete, pela sua liderança na condução disso, promete muito conteúdo e muita qualidade, coisa que está ficando cada vez mais raro hoje nesse país. Então é uma honra muito grande, eu me sinto muito distinguido por você nesse convite. Coisa boa. Mas eu comecei em 1978, dia 3 de agosto, eu vou fazer 45 anos no mercado, no momento que fui levado pelo meu irmão, pelo Márcio Bernardes, para atuar com ele na Diálogo Propaganda, né? O Márcio, que é uma fera também do jornalismo esportivo, né? E naquele momento que a gente, para você trabalhar no interior do estado de São Paulo, você tinha que ser meio jornalista e publicitário. Se você fosse uma coisa só, você não ia dar certo, porque as coisas andavam juntas. Você tinha que aprender a escrever, você tinha que aprender a falar, você tinha que aprender a se comunicar, a se relacionar, ao mesmo tempo que conhecer do mercado de publicidade, que, como a comunicação de uma maneira geral, é sempre em franca evolução. Estive na Salles Interamericana por 8 anos em São Paulo, a convite do Luiz Salles, finado Luiz Salles, e do Mauro Salles, a maior... Nós vamos acabar falando do Mauro aqui por conta do CONAR. Para mim, o maior publicitário que o Brasil já teve, a melhor cabeça desse país em cima do jornalismo e da publicidade. E depois na McCann Erickson, por 2 anos... onde a gente fez aí trabalhos com diversas empresas, e de lá continuei tocando até hoje, nos dias atuais, a atividade. Olha só que maravilha. E é uma figura ilustre no meio publicitário, né? E também, como eu disse, na comunicação. O Edmo também apresenta aí um programa semanal, né, Edmo? Semanal na TV Band. Na Band e na Tati. Na Band, na TV Tati. É o Diálogo, né? Isso. O Diálogo. Coisa boa. Inteligência artificial. Ela já vinha sendo utilizada na publicidade com a finalidade de identificar hábitos de consumo, né? De identificar mercado, né? Pesquisa de mercado. Botavam lá os algoritmos para essa finalidade. Agora nós estamos já convivendo com a situação nova, não é? A inteligência artificial na própria imagem, não é? Inteligência artificial na propaganda, na imagem na propaganda. E recentemente, um caso que deu aí muita conversa, não é? Nos veículos de imprensa, nas redes sociais, foi a publicidade da Volkswagen. Publicidade da Volkswagen, a comemoração dos 70 anos, né, da Volkswagen no Brasil, e com uma publicidade que
reavivou a Elis Regina. Publicidade que envolve a Maria Rita, cantora também, filha da Elis, e a própria Elis, né? Isso deu o que falar, sobretudo no aspecto ético. Sabia-se que a Volkswagen ela teve uma participação na ditadura militar, né? Existe prova nesse sentido, a própria Volkswagen já se desculpou, né? Prova maior de que de fato ela contribuiu na ditadura militar, com o regime militar. E a Elis era reconhecidamente uma pessoa de esquerda, né? E na publicidade eles cantam inclusive uma música do Belchior, Como Nossos Pais. O Belchior também, essa música também é uma música emblemática, uma música que fala muita coisa, né? Das pessoas do país, um pouco da opressão, né? E questão ética. Então, muita gente falou, não, mas isso é um absurdo. Botar Elis Regina, montar um comercial com Elis Regina da Volkswagen, será que ela toparia, se fosse viva, fazer esse comercial? Né? Essa é a questão ética que se colocou na mídia, não é? nos meios de comunicação. Queria saber como é que você vê isso. Primeiro, a inteligência artificial, não apenas nas pesquisas, não é? na verificação de mercado, de hábitos do consumidor, etc., mas agora também nos vídeos, não é? Também em formato de vídeo. Queria saber de você, como que você vê isso, e essa questão ética também, se você também enxerga esse problema ético aí, nesse caso específico da propaganda da Volks. Se você me permitir, eu não posso deixar de começar a falar alguma coisa sem dizer que chatice que está esse mundo hoje, com tanta gente reclamando disso ou daquilo, que não coaduna com o que eu penso, que não é aquilo que eu quero, que não é aquilo que... Não pode chamar mais o Pelé de negão, ele se chama de negão, né? Outro dia desse eu estava conversando com um youtuber aí, o Alessandro Negão, que eu estou vendo se ele grava um programa para mim, e o nome dele ele põe lá no YouTube, Alessandro Negão. Né? Mas, no entanto... Você tem que pisar em ovos para chamar de negrão. As entidades, etc e tal. Eu não questiono absolutamente nada em termos de quem tem razão ou quem não tem razão. O que eu questiono é que está chato. É um pouco exagerado. Né? Está muito chato. O politicamente correto deu uma... Hoje, ser publicitário é só você olhar as publicidades na televisão. Só você olhar as publicidades na televisão. Então, antigamente, você via o primeiro sutiã, você via o garoto da Bombril, você via sacada... O tio da Suquita. O tio da Suquita, até hoje se fala nesse tio da Suquita. Você via sacadas geniais de criatividade que hoje você não vê mais. Acabou. Então, vamos pegar o seu exemplo do tio da Suquita. O que dirá hoje, o que falariam se esse homem entrasse no elevador com uma criança daquela, uma pequena adolescente daquela, e acontecesse aquela cena dentro do elevador? O que iria dizer a imprensa, as reclamações, a sociedade, os twitters da vida? O que eles iam falar? Incentiva a pedofilia. Talvez alguns entendessem também uma mensagem etarista, né? Pô, mas chamou o cara de tio, chamou o cara de velho, né? Não é? Então... teria sexista? Ali vertentes ali para... Sexista, uma criança? Sexista, né? Sexista, você está levando uma mensagem extremamente... Pedofilia, né? Extremamente pedófila em cima daquela menina? Sim. Né, daquela mensagem. Então, para a gente começar a falar esse assunto, a gente tem que falar que está muito chato. Tão chato que, se você pegar o Festival de Cannes, que é o maior festival de publicidade do mundo, hoje, o Brasil, com o incremento e com o aumento de muitas categorias, é como se você tivesse, numa época passada, meia dúzia de categorias, hoje tem 15 categorias. Até porque tem que entrar a categoria de internet, tem que entrar categorias até que não tinha há 30, 40 anos atrás. E o Brasil não teve nenhum aumento significativo em termos de premiação no mundo. E por quê? Porque o publicitário hoje no Brasil, me atrevo a te dizer, ele está com medo de criar.
Ele está com medo de oferecer alguma coisa nova em termos de sacada e a forma como isso vai ser percebida. Especialmente por conta dessa tal de internet, que deu voz a milhões de anônimos se manifestando, e com razão, e que fiquem à vontade, que legal, que continuem assim se manifestando, mas com essas interpretações aí que você muitas vezes questionáveis. Um espaço democrático, né? Que é a internet, as redes sociais, um espaço democrático, todo mundo pode participar, querendo, não é? Mas, de fato, eu observo hoje que não é só na publicidade, não. Tem muita gente pisando em ovos, não é? Comediante. Imagina a vida do comediante hoje. Eu entrevistei 3 cacetas, Carlos César. 3 cacetas. E os 3 disseram que não daria hoje para você ter um Cacete Planeta na televisão. O pessoal do CQC falou que não daria para você ter um CQC mais hoje na televisão. Pois é. E aí você começa a enxergar o seguinte, que isso mata a criatividade, Acabou. Né? Mata a criatividade. É uma guilhotina. Até o autor de uma música, ele tem que tomar cuidado na música, não é? Ninguém pode mais atirar o pau no gato. Quer dizer, o pau no gato, não. Antigamente era censura militar. Censura militar. Hoje... Agora é uma censura da própria sociedade sob pena do cancelamento. Tá certo. Né? Sob pena do cancelamento. O Monteiro Lobato, a obra dele hoje é vista como racista, não é? Uma obra que explorava lá o negro, não é? De fato, essa questão que você levanta é muito interessante. Eu já tinha atentado para isso, né? Porque é uma espécie de censura mesmo. Você uma lembra? Espécie de censura. Tá no canal Viva, quem assiste o canal Viva, que são só programas antigos, eu, pelo menos, não perco a escolinha do professor Raimundo. Sempre que eu posso ver, eu vejo a escolinha do professor Raimundo. Que hoje também seria questionada, hein? Ao final de cada episódio, está escrito lá: este programa se baseia em movimentos e momentos da época social pertinentes à sua época em que foi exibido. Ele já está colocando ali, porque o que aqueles caras falavam, sob censura militar, a escolinha do professor Raimundo começou sob censura militar. Então já tinha um pé atrás com o que poderia e o que iria ao ar naquele momento. Se não pela censura militar, pela própria censura da Globo, que dependendo do horário da tarde, fazia o pente fino. Fazia o pente fino. E eu fico imaginando mesmo, né? Os Trapalhões. Isso. Né? O que seria do Costinha hoje? O Ari Toledo não pode contar uma piada. Estariam presos. Presos. Hoje, né? Estariam presos. Mas retomando a inteligência artificial, nós temos que retomar a tecnologia, a atualização, a modernização, muito bem-vinda. Muito embora eu tenha um pensamento que a inteligência artificial ela foi muito na frente do que a sociedade, do que as leis, do que tudo estava preparado e propondo para aquele momento. De repente aparece uma inteligência artificial, algo completamente novo, inovador. A lei não acompanhou. Não acompanhou. Até hoje não acompanhou essa situação, né? Bom, se você analisar em termos de publicidade, no caso da Volkswagen, você colocar uma modelo que você seleciona pelo físico, etc. A única coisa que você não vai pegar é o rosto, porque você vai colocar com a inteligência artificial o rosto em cima do rosto da modelo e o resto é uma moça que está ali. É uma montagem, né? É uma montagem. Eles chamam de deepfake, não é isso? Deepfake. Deepfake. Né? Deepfake. Quem conhece um pouco mais do assunto sabe o que é a Dark Web, que traz aí um prejuízo enorme para a sociedade, que ninguém no mundo consegue combater, e esse é o deepfake. Conteúdo extremamente nocivo. É isso aí, é isso aí. Antigamente, a gente fazia alguns truques, como esse da inteligência artificial,
de outras maneiras, de maneiras mais rústicas, rudimentares, enfim, mas sempre havia um jeito, o Cipó que o diga, se conversar com ele, o que se fazia em termos de filme, sobreposição de um filme com o outro, 16mm, 32mm, enfim, já se fazia coisas desse tipo. Isso não é novidade, né? Colocar o rosto da Elis Regina numa modelo com a filha dela e produzir o comercial com a música como nossos pais. Nada. Claro, você tem... A novidade é a tecnologia, Isso. O avanço na técnica e a da realização dessa... E a visão de quem recriminou, eu acho legítima. Porém, o como nossos pais é a filha para a mãe. Então, eu não posso interpretar de outra forma, mas já interpretaram de outra forma. O Belchior, que você já citou, você já definiu muito bem. Sim. A Elis Regina, a esquerda, etc. Pessoas ligadas à esquerda. Volkswagen, você já explicou tudo, né? Mas eu não vejo outra coisa, né, como nossos pais. Que a filha, para os seus pais, na época de 70 anos atrás, que é o contexto do comercial da Volkswagen, que etc. O contexto é muito bonito. Pronto. Né? O contexto é muito Pronto. bonito. É isso que aconteceu, né? Aí aonde pegou? Feriu aí alguns egos, feriu alguns pensamentos, algumas ideologias. As pessoas, se político eu acho o político o maior gênio que tem no mundo, porque ele consegue distorcer uma verdade sem ninguém perceber. É a arte do político. Não, porque veja bem, não é a questão do roubo, é porque quando segunda-feira, depois do domingo, que você foi ver sempre tem uma explicação, é uma explicação fantástica que político tem, né? Que lembra um personagem da escolinha, inclusive, o Rolando Lero. Rolando Lero, pô, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, ícone, né? É aqui de Mococa. Ele eu não me lembro o nome dele, já vou lembrar o nome dele. Me lembro agora também. E pessoas começaram na rede social, e isso não daria pano para manga, não fosse o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, chamado CONAR. Que instaurou um procedimento Pronto. investigatório. É isso aí. Então, daqui para frente eu vou falar CONAR, todo mundo já sabe o que é isso, que é voltamos à ditadura militar. Por volta de 1971, o governo militar, da mesma forma que passava jornais, programas de televisão sob censura antecipada, também queria começar as publicidades serem censuradas com antecedência. 1971, 72. A publicidade antevendo isso, e com um modelo muito forte na Inglaterra, em Londres, o Mauro Salles, que eu vou voltar a falar nesse cara que eu falei que é o maior gênio da publicidade brasileira, junto com a categoria entidades, criou o tal do Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, que nada mais é tirar da justiça e resolvermos nós mesmos as nossas pendengas publicitárias de comunicação. O CONAR ele não tem jurisdição. Nenhuma. Né? Ele é um órgão de autorregulamentação, mas aquele que eventualmente sofre lá uma penalidade, ele pode até se socorrer do judiciário, pode até ir para o judiciário e falar, eu não concordo sem problema nenhum do CONAR, e tentar no judiciário quebrar aquela decisão. Mas não acontece. Não acontece, né? Não acontece até porque eu acredito que não seria politicamente correto também o sujeito enfrentar o CONAR na justiça. Eu diria para você, Carlos César, que é muito simples, né? Quer dizer, se você é censurado... Vou usar essa palavra, não gosto de usar essa palavra. Se acontece alguma coisa de você ser cerceado pela categoria, tem alguma coisa aí, e eu acho muito positivo, quiçá, o que seria da justiça, você que é um membro da justiça, se as categorias tivessem um órgão regulador tão funcional quanto é o CONAR, o quanto ia tirar da justiça, tanta confusão que ia tirar da justiça. Aliás, a criação das agências tinha esse objetivo.
a criação da ANEEL, da Anatel, agências reguladoras. Agências reguladoras, né? Se não me engano, foram criadas na gestão do Fernando Henrique Cardoso. Elas tinham esse objetivo, perderam o objetivo porque houve um desvio aí, não é? Colocava-se a raposa dentro tomando do galinheiro. conta do galinheiro. Não é? Então, e continua. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, por exemplo, vai lá alguém da área da saúde suplementar. Então, perdeu-se, mas o objetivo era exatamente esse: Isso. Desafogar a justiça e resolver essas questões, não é, no âmbito administrativo. Não é no âmbito administrativo. Mas desculpa, eu te Não. interrompi. Bom, em 1978, então, o Mauro Salles, junto com o Caio Domingues, finalizaram o código do CONAR e apresentaram, e começou a ser implementado o CONAR desde 78, para você ter uma noção. E as entidades, é muito importante isso. Você tem 3 pilares na publicidade: veículos, anunciantes e agências de publicidade. Esses são os 3 pilares que funcionam no mercado publicitário. Os 3 publicitários são signatários do CONAR. Ou seja, não dá para questionar. Não tem para onde correr. Então, se tomar um puxão de orelha, tem que abaixar a cabeça e... E você sabe o que é mais fantástico no CONAR? Que você, qualquer pessoa que está nos assistindo, pode entrar no site do CONAR e fazer uma reclamação. Fazer reclamação. Não é. Reclamação. Não vai pensar que você, para reclamar que você foi mal atendido na farmácia, você tem que entrar com processo na justiça, procurar o promotor de defesa do consumidor. Vai no site lá, faz a reclamação. Faz a reclamação. E eles instauram automaticamente um procedimento. Não é uma reclamação que vai fazer isso. Mas quando começa a ter várias reclamações no mesmo tema, aí começa a se pensar. Repercussão. Aí começaram a colocar sob observação que muito em breve deve ir para uma Câmara, como é o Superior Tribunal de Justiça, ele deve ir para uma Câmara e ser julgado definitivamente. Bom, ponto. Isso foi feito e aconteceu graças ao CONAR, pela existência do CONAR, que isso começou a dar esse barulho. Porque o barulho se dá muito mais na hora que vem a notícia da imprensa avassaladora: foi suspenso o comercial, não se pode usar porque reclamaram. Dá mais barulho do que a publicidade em si. Aí a Volkswagen já fez a defesa dela no CONAR, dizendo: nós procuramos a Maria Rita, o irmão lá, que também é músico, que é um maestro. Marcelo Bosco. João Marcelo Bosco. Não sei mais quem. Sentamos com todo mundo. Foram diversas reuniões. A família que dê de direito. Ele disse que foi um parto, né? Foram 9 meses para ficar pronta a publicidade, né? Ninguém fez nada forçado, na forca, com o pescoço na barriga de ninguém. E você que pode falar muito mais, quer dizer, estou usando a figura da Elis Regina morta. Qual é o questionamento que estão fazendo em cima do CONAR? Não é da herança da Elis Regina para os filhos que aprovaram isso, mas que a figura... Da memória a dela. memória da Elis Regina. Poxa, você não acha muito subjetivo? Eu acho. Não é muito subjetivo? Eu acho. O único reparo que eu colocaria nessa publicidade, eu acho que seria útil, não é? É a informação. Olha, essa é uma obra de ficção. Uma obra de ficção. É a única coisa. Que até iria de encontro com o Código de Defesa do Consumidor, que é o princípio da informação. Não é? Informar aquele que está assistindo. Porque, de fato, eu li alguma coisa nesse sentido, de um dos críticos. Quem não conheceu Elis Regina, né, meninada que não conheceu Elis Regina, pode acreditar que é uma cantora que está aí, né, viva. Né? Então, o único reparo que eu faria é exatamente esse, a questão da informação. Uma mensagem, assim como você observa quando você vai adquirir um apartamento na planta, tem lá uma imagem, né? E está lá, a imagem ilustrativa.
né? Isso é por conta de exigência do Código de Defesa do Consumidor. Você não pode vender uma imagem que não é exatamente daquela construção que você fará, daquele edifício que você fará, né, do seu empreendimento, utilizar uma imagem de outrem. Bem como ter uma memória, um memorial descritivo. Exato. De tudo que vai ser usado, marca de elevador, como vai ser o piso, etc, etc. Esse é o único reparo que eu faço. No mais, eu acho que a coisa foi muito pro lado aí do politicamente correto mesmo. Há um exagero. Quando você identifica que os filhos estiveram de acordo, não é? A filha, inclusive, participou, né? A Maria Rita participou, né? Dirigindo a Kombi mais que vai voltar avançada. Esse foi voltar. O objetivo? Isso que ela vem elétrica? Vem elétrica agora, dizer, toda remodelada. Olha a indústria, né? Pensando como é que é o negócio, coloca ela numa Kombi que vai voltar de forma elétrica e acabou tudo. Acabaram com tudo. E o CONAR, um período da minha carreira, eu fiquei em São Paulo assessorando o Procurador-Geral de Justiça na área do consumidor. E eu tive algumas reuniões com o CONAR, porque nós estávamos defendendo lá, ou combatendo, melhor dizendo, publicidades dirigidas para crianças, doce, né? E hoje houve um avanço muito grande nisso. Hoje já existe uma certa proibição do próprio CONAR, já existem regras para publicidades que envolvem crianças, né? Criança tem um senso de entendimento ainda precário, né? Então ela vê lá, pô, esse é o chocolate da hora, então... É sugestionável, a criança é sugestionável ao extremo. Sugestionável. Então eu me recordo que tive algumas reuniões, e o então presidente era o pai do Thiago Leifert. Gilberto Leifert. Gilberto Leifert, exatamente, Gilberto Leifert. E esse trabalho a gente conseguiu, mas veja que isso não é politicamente correto. Isso era alguma coisa útil para a sociedade. Não é? Você sugestionar uma criança, esse termo que você usou é o termo perfeito, né? De que aquele era o tênis que tem que ser comprado, esse é o tênis que tem que ser comprado, aquele era o doce, aquela era a bolacha que tinha que consumir, né? Então isso realmente eu acho que foi útil para a sociedade, essas restrições que foram colocadas, e daí depois ainda veio as restrições nas embalagens, não é? Olha, isso aqui... E que foram aperfeiçoando, inclusive. Isso é ótimo, isso para a sociedade é ótimo. Agora o politicamente correto... O que você está me dizendo é o seguinte, o fato real é o fato real. Você foi falar com o Gilberto Leifert, com o CONAR, de que tinha produtos assim, assados, e que de fato verifica-se isso e que se toma providências em função disso. Não precisa ir na justiça. Não precisa fazer processo com ninguém. Você entrou com processo contra alguém? Não, absolutamente. Houve alguma coisa? Fizemos várias reuniões. Não conheço a causa, você está me trazendo a causa, mas eu tenho certeza que não houve problema. Não houve. Então vou te dar um outro exemplo do CONAR. Essa questão da sugestão das crianças verificava-se muito em merchandising de programa de auditórios infantis. Então tinha lá um iogurtezinho, uma bolachinha, um chicletinho, uma balinha, e que todo mundo, aqueles programas infantis começaram a se lotar de essas coisas, comidinhas, essas coisinhas de criança, porque você não tem a dúvida que a criança, mãe, eu quero aquela bolachinha, mãe, eu quero aquela balinha, mãe, eu quero, e fim de papo. E aquela coisa, quem tem filho sabe o que é um filho de 5 anos, 10 anos de idade na sua cola pedindo um negócio, né? Muito bem, CONAR e todo mundo resolveu proibir. Não se pode fazer mais merchandising de nada, zero, em programa infantil. Zero. Acabou. Por quê? Obesidade. Aliás, um parênteses aqui, junto comigo nessa conversa estava o Instituto Alana, que cuida exatamente de defesa da infância e da juventude. E a bandeira é exatamente essa, a obesidade infantil. E que começou muito grave, muito sério nos Estados Unidos, anos antes, em função dos fast foods.
Estados Unidos quem conhece os Estados Unidos, as comidas prontas, as chamadas comidas prontas, aquela pizza no supermercado congelada, o frango, o sujeito já pega e já vai comendo na rua mesmo, né? Já vai comendo na rua ou põe no micro-ondas dentro de casa, no trabalho, e a obesidade nos Estados Unidos explodiu. Não existe aquele negocinho mais de alimentar com arroz, feijãozinho, saladinha e bifinho, não existe mais isso, né? Essa obesidade infantil que chegou ao Brasil, sim, junto com o desenvolvimento dessas comidas hidrogenadas artificiais e que trouxe essa também dificuldade para a população brasileira. Então eu acho que hoje já está menos, mas a questão de 5 anos atrás, 7 anos atrás, você olhava cada criança gordinha, cheinha, que você ficava com dó. E você chegava em casa, ia ver, constatava que era bolacha hidrogenada, com recheio, com não sei o quê, waffle, enfim, tudo aquilo que não devia. E o CONAR tomou uma providência nesse sentido de não mais permitir publicidade de nada, zero, dentro de programa infantil. E essa questão da obesidade, eu acho que houve avanços, inclusive partindo do próprio CONAR. O que a gente também observa é que as pessoas passaram a ter mais informações, né? Sim. E nisso as redes sociais contribuíram muito. Informações, as pessoas passaram a ter mais informações ruins, mas também boas. Os médicos não gostam muito, hein? Não gostam, os médicos não gostam. O cara bota lá, como é que eu emagreço? Aí aparece lá aquela receita milagrosa. Principalmente o endocrinologista. O nutricionista, o nutrólogo. Aparece aquela receita fantasiosa, miraculosa lá, e a pessoa dali a pouco está com anemia, dali a pouco a pessoa está com não sei o quê, sem uma orientação médica, enfim. Da mesma forma também que eu já vi médicos reclamarem, porque às vezes se apresenta um parente com uma doença, e ao invés de você conversar com o médico e perguntar, doutor, assim, né, ele vai lá e bate no Dr. Google, chama. Dr. Google. Dr. Google. Porque eu também sou um pouco médico, é só dar uma estudadinha aqui. Pronto. Dr. Google vai lá. Então, se eu puder dizer uma coisa, eu vou falar como testemunho pessoal. Eu não consulto saúde no Google. Nada, nenhuma doença, nenhum tratamento, absolutamente nada. Confie no seu médico, né? Então eu tenho essa norma e esse cuidado, porque... E tome cuidado de escolher um bom médico. Exato. Tome cuidado de escolher um bom médico. Eu, agora, recentemente, na pandemia, eu estudei muito sobre saúde, porque tinham bons conteúdos no YouTube, bons conteúdos e no provavelmente Instagram. Você deve ter sido muito acessado durante a pandemia também, porque deve ter havido muita negligência, muita omissão. Com certeza, muita. E depois também, pessoas que queriam passar na frente da fila da vacinação. Você acredita que eu recebi demandas do Ministério Público de pessoas que queriam atravessar a fila da vacinação? É um ser humano, né? Então, por isso que eu digo, a rede social com bom conteúdo é extraordinário para a sociedade, Edmo. É extraordinário. É o que você está oferecendo aqui. É o que a nossa proposta é exatamente essa, né? Oferecer bons conteúdos. E esse tema, né, que nós estamos tratando aqui. Aliás, eu queria voltar. Você viu o alcance que ele volta que já deu, a volta que já deu. Né? Mas eu queria voltar nele e ainda insistir, né? Dentro daquilo que a gente falou da dificuldade que os criativos estão tendo em função desse clamor popular pelo politicamente correto, por entidades, ONGs, especialmente ONGs, entidades, etc. e tal, está fazendo com que você ligue a sua televisão e, se você vê um intervalo, você vai ver um comercial real. Aquele comercial que nós falamos, nós estávamos falando da Volkswagen, sim, que ele passou do real para o surreal. Porque era a mãe da Maria Rita, que não está mais aqui entre nós há muitos anos, então ele deixou de ser o real para o surreal.
Então hoje, dificilmente você vai ver o surreal num intervalo de publicidade com uma linha de propaganda. Você vai ver tudo real, informativo. Já por conta dessa cautela. O medo. O senso de criatividade, obviamente, que acaba sendo prejudicado por conta da censura popular. Eu vou te contar, eu me esqueci, mas eu ia te trazer, se você quiser, amanhã eu te mando a imagem. Há muitos anos atrás, tem 30 anos pelo menos 30 anos, o Grupo Ribeirão Diesel era nosso cliente e pediram um desenvolvimento de peças para oficina de caminhões. Trazer, etc. Precisamos trazer os caminhoneiros, etc, etc. E a criação pegou, sabe aquele macaco de caminhão? Sim. Que é aquele que tem borracharia. De borracharia. É o de borracharia, não é o nosso macaco de caminhão. De carro não. Não é. Né? Então o criativo pegou aquela imagem daquele macaco e colocou assim: os nossos macacos estão esperando por você na Ribeirão Diesel. E se eu faço essa publicidade hoje? Hoje. Os nossos macacos estão... Aí você chega lá, se depara com um funcionário negro, né? Aliás, é outra bobagem, né? Hoje eles estão dizendo que você não pode falar mais negro, é preto, não é? Não é afrodescendente? Afrodescendente ou preto. O negro parece que saiu de... Não sei. Esse eu saiu ainda de circulação, não sei. saiu de circulação. A sociedade mudou. Houve avanços interessantes. Hoje você tem o combate ao racismo, à homofobia, né? Ao feminicídio, né? Um movimento importante de proteção das mulheres também, porque a gente sabe que elas são fisicamente mais fracas que os homens e a cada minuto no país tem um caso de violência doméstica, né? Então eu acho que a sociedade ela adotou um caminho legal. Isso significa mais civilidade. Olha, eu não tenho preconceito, não é? Eu não tenho preconceito, eu não tenho com raça, com cor, etc. Olha, não é porque o sujeito é homossexual que eu vou discriminá-lo, que eu vou... Não é? Então, eu acho que esse movimento foi bom para civilidade, porque... Agora... Você está dizendo que tirou debaixo do tapete. Exato. Tirou debaixo do tapete assuntos que tinham que ser debatidos e discutidos. E isso para a sociedade foi bom. Agora, o que a gente tem que ter cautela, não é? Eu sempre digo isso. Aliás, na edição anterior aqui, eu estava analisando as descrições de tipos penais que o Lula apresentou como projeto, não é? Para combater os atos antidemocráticos. E eu observei lá o seguinte: são todos tipos abertos. Participar de movimento antidemocrático, liderar movimento antidemocrático. E aí você questiona o seguinte: o que é movimento antidemocrático? O que vai ser entendido por movimento antidemocrático? Então isso é aquilo que a gente chama em direito de tipo aberto. Você não pode ter tipo aberto, porque senão se transforma em censura. Mas a Constituição é aberta. Não, mas... A Constituição de 88... sem a regulamentação dos artigos que foram... sim, das leis infraconstitucionais, das leis ordinárias complementares. Que veio sendo feito posteriormente, até hoje, tem coisa que não está até hoje, nós estamos falando Mas eu tenho muita preocupação com a questão da censura, muita preocupação. Acho que a liberdade de expressão é alguma coisa sagrada, não é? Nós vimos recentemente aí questões envolvendo inclusive o Supremo Tribunal Federal, ministros colocando censura prévia de determinados conteúdos, né? A censura não pode ser prévia. Isso já foi decidido. Você fala o que você quiser. Agora, aqui com as consequências. Você ofendeu alguém, vai ser processado, não é? Por injúria, difamação, calúnia, não é? Você pode sofrer uma ação de indenização por danos morais. Você está me dizendo você não pode cercear a palavra e não pode cercear a criatividade. Porque já isso chega no teatro. Já está cerceada a partir no teatro, no cinema. Isso. Né? É uma censura. Por isso nós começamos falando da época militar aqui.
Uma vez, Carlos César, eu entrevistei uma juíza do Rio de Janeiro que chamava-se Denise Frossar. Eu me lembro dela, foi deputada federal. Essa juíza que condenou o jogo do bicho lá, pôs todo mundo na cadeia, deu o maior rebu da história no Rio de Janeiro, etc. Sim. e tal. E eu estavam querendo, porque desde sempre se fala em fazer lei, fazer lei, fazer lei, fazer lei, e quem faz a lei não faz a lei contra ele, enfim, isso é outro assunto, não é para a gente aqui agora. E eu perguntei para ela, doutora, estão querendo fazer uma lei assim, assim, assada, assim, assim, assada. Ela falou, Edmo, eu sou contra. Eu falei, mas doutora, se for para... Ela falou, Edmo, normalmente, quando se refaz uma lei, pioram a lei. Eles não melhoram a lei. Foi a primeira coisa que ela falou. E a segunda coisa, nós já temos bastante leis suficientes para qualquer coisa que tem nesse país. Então o que você quis dizer é o seguinte, se eu disser, Dr. Carlos César Barbosa, o senhor é isso, o senhor é aquilo, o senhor é isso, o senhor é aquilo, já existe lei que o senhor possa se recorrer para me colocar no meu lugar. Tanto na esfera criminal como na esfera civil, de reparação de danos. Olha, eu me senti moralmente atingido pela sua fala, então eu vou entrar com uma ação de danos morais contra você. Pedir uma indenização. Talvez aí o pessoal possa entender quantas vezes eu já me manifestei contra essa lei da fake news. Contra. Eu acho que tem coisas que podem ser feitas pelas plataformas. A plataforma vive de dinheiro. Quanto mais pessoas dentro da plataforma, mais ela monetiza. Então, melhor para ela. Só que nós falamos em deepfake, colocam-se e-mails da Dark Web que ela tem condições de verificar não ser real. Sim. Ela pode eliminar isso de lá. Os robozinhos, ela pode eliminar isso de lá. Ela pode ajudar sim, mas não censurar. Não censurar. As redes sociais, elas têm uma abrangência mundial, né? Uma abrangência mundial, e a preocupação que se tem, no meu modo de ver, é que você não leve desinformação. Mas como é que você vai identificar todas as desinformações que estão nas redes sociais? Inclusive pelas emissoras de televisão. Inclusive as emissoras de TV. Agora, o que eu acho razoável é que se você identificou lá uma desinformação, uma fake, você denuncie. Sim. Né? Você denuncie e que existam medidas drásticas contra aquele que, olha, eu vou ter que te tirar da rede social. Você vai sair, você vai perder aqui o seu espaço na rede social. Né? Agora, você criar muita regulação, como se pretende criar, né? Já existe, inclusive, lei criando essa regulação, é algo que pode passar, sim, uma lei que não vai funcionar. A lei que não pegou, uma lei que não vai pegar. E voltando ao caso da inteligência artificial, né? Nós tivemos aí recentemente um quiprocó danado. Aliás, eu nem sei se a população sabe o que é quiprocó. Vamos falar, vamos... A confusão, pronto. Uma confa, vai. Com o ChatGPT. ChatGPT. Né? É uma inovação que chega muito na frente do que está rolando aqui. Né? Vai acabar, o chat vai fazer a redação das escolas dos alunos, o chat vai acabar com os empregos, vai acabar com o emprego, vai redigir para publicitário, vai emburrecer o pessoal que não vai mais estudar, etc, é só utilizar o chat. É irreversível. Não tem jeito. É irreversível. A gente fala que a tecnologia é irreversível. O que você tem que criar, por exemplo, é óbvio que você vai trazer um problema nas escolas, que se você alimentar lá o ChatGPT para uma redação, assim, assado, vai sair volta prontinha lá, um primor. Belíssima redação, maravilhosa redação. Aí, como é que pode-se não usar o ChatGPT na escola, eliminando a possibilidade de que isso aconteça? Ponto. Agora, o ChatGPT não presta, não serve. Não, isso é uma bobagem. É uma ferramenta que tem muita utilidade, inclusive e principalmente talvez para publicidade. Não, sim. Não é? Agora, você imagina com a dificuldade de educação que a gente tem nesse país? Cultura, difícil. A cultura, ela é pouca
para a população, e por isso se fala uma população sem cultura. Ou ela é pouca, escassa e cara. E cara é a cultura nesse país. Pouca, escassa, cara e muita coisa de má qualidade. Má qualidade. E muitas vezes incentivada por governos. Sim. Muitas vezes incentivada por governos. Muito bem. Se você quiser escrever uma coisa certa, eu quero mandar uma carta de emprego para a empresa tal, ela vai lá no chat GPT e coloca assim: eu quero mandar uma carta de emprego para uma empresa de refrigerantes, etc, 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 etc. Vai ser uma carta com pontuação correta, vírgula correta, Tudo coisa certinho. que a pessoa não tem. Essa pessoa não tem. Aí vai bater lá, o sujeito fala, não foi o sujeito que fez essa carta, Pois né? é. Não Pois é. foi. Eu estou precisando aqui de uma função de almoxarifado. Um cara que Pois se é. candidato para almoxarifado não fez uma carta dessa. Pois né? é. Então eu acho que o filtro tem que ser feito nas escolas. Sim. Né? O filtro tem que ser feito nas escolas, tem que ser feito em casa pelos pais. Né? Quando nós falamos em criança, adolescente, os pais têm que ter uma participação ativa nisso. E não incentivar. Não incentivar, talvez não permitir também, mas ao menos não incentivar. Falar, não, você está estudando, você precisa estudar, né? Isso aqui você vai buscar nos livros, você vai pesquisar, etc e tal. Agora, o filtro me parece que vai ser o grande regulador do chat GPT. Né? O grande regulador. Porque tem que existir uma compatibilidade entre aquele que fez o trabalho e o trabalho que está sendo apresentado. Concorda comigo ou não? Sim, e aí eu acho muito importante assim, nós não podemos deixar de falar da relação interpessoal, né? Todo mundo vive dizendo que a inteligência artificial, a internet está destruindo as relações interpessoais. Olha, eu até acredito que sim. Mas eu vou dizer uma coisa olhando para a câmera. Você está deixando que isso aconteça. Sim. Não deixa, não. Eu faço questão de estar com meus amigos. Eu faço questão de estar presente em clientes, em debates, em festas. Tudo que precisa, eu não tenho esse negócio de WhatsApp, eu não tenho esse negócio de manda mensagem, e-mail, etc. Nada substitui a relação interpessoal. Não, né? não. Dá para substituir. Não, Né? não pode. E eu vou além disso. Isso criou também uma zona de falta de civilidade. Né? Você sai com um amigo para almoçar, etc e tal, o cara passa o tempo todo lá no celular, não é? Mexendo no WhatsApp ou conferindo as redes sociais no momento. Isso acontece nas casas. Chato, hein? Durante o almoço, durante o Chato, hein? jantar, nas casas. Filhos, mulher, marido, não é? Você está aí, ninguém conversa mais. Você está mais interessado no que está acontecendo com o BBB, com o Big Brother Brasil, não é? Do que exatamente ter uma conversa saudável, gostosa, durante um momento especial, que é o momento da refeição. Você se lembra da nossa época que os pais obrigavam as refeições, todo mundo estar à mesa? Eles obrigavam que nós estivéssemos à mesa. Hoje, se os pais obrigarem todo mundo a estar à mesa, cada um vai estar com o celular e ninguém vai conversar com ninguém. Quando não, Ninguém vai conversar com ninguém vai conversar com ninguém. E digo mais, hein? Inclusive criança. É isso? Inclusive criança. Isso. A criança já tem lá o celular, né? Aliás, os pais pecam muito porque utilizam isso para distrair a criança, para não encher as paciências. Eu fiz uma entrevista com um especialista comportamental sobre isso e eu tive uma aula muito legal com relação ao comportamento dos pais e etc. E foi uma coisa muito bacana. Eu só olho e digo que a tecnologia, essa inteligência artificial, a internet, não pode substituir a relação pessoal. Não Concordo pode. plenamente com você. Não pode. Ela tem que ser uma ferramenta boa para você utilizar no momento certo para a finalidade certa. Sim. Não é? Agora, não pode, de fato, substituir as relações interpessoais, que isso é um absurdo, né? Não tem. Nós temos um amigo, João Paulo, ele comum. Poxa, a gente ia toda semana a São Paulo no passado, recente,
para tratar de lançamentos imobiliários que viriam a acontecer em Ribeirão Preto. Hoje é desnecessário. Se for necessário, vai. Mas é quase que desnecessário, porque você faz uma videoconferência, passa o que você precisa, o que você pretende, você estuda, devolve, enfim, ótimo. Está ajudando, tá perfeito, tudo. Ferramenta que está auxiliando. Até... Está fazendo economia. Isso, até começar a atrapalhar. E vai atrapalhar. Se você deixar fluir como mensagem, como eu imagino que eu mandei o e-mail e a pessoa nem recebeu o e-mail, está lá na caixa, na lixeira da pessoa. Na lixeira. O WhatsApp, outro dia desse eu conversei com o empresário, que eu vou me permitir não dar o nome, que ele falou, eu não consigo mais ler os meus WhatsApp. Eu falei, quantos grupos você está dentro? Ele falou, 40. Eu falei, não consegue mesmo. Não consegue só de mesmo. grupo, fora pessoal. E criou-se uma cultura também de que o WhatsApp, eu te mando uma mensagem... Não resolve, hein? Eu te mando uma mensagem, eu quero que você responda na hora. Mas não é? Criou-se essa cultura você também. Não é vendedor. Mas o cara não viu. Você não é o vendedor WhatsApp de que eu carro. mandei para ele, né? Você não é vendedor de carro. É. O cara manda para uma loja de carro, tem um tempo para a loja responder, senão o cara vai embora. Sim. Ok, mas você não é vendedor de carro. Tem uma diferença enorme, por isso eu digo, você não pode deixar isso acontecer. Essa inteligência artificial, além de ela ajudar, ela é positiva. Agora, nós também temos um conceito social vigente, moderno, sei lá o que eu posso dizer desse conceito social que eu chamei de chato, atrapalhando um monte de coisas. Tomara que a gente chegue num bom termo, consiga num bom compatibilizar aí a boa utilização, né, com a civilidade. Tomara. Aquela propaganda do primeiro sutiã da Valizer, na década de 80, uma adolescente de 13, 14 anos... Na época da ditadura militar. Começou a ter... começou a aparecer o peito da criança, da adolescente, e aquele conteúdo, hoje, aquilo seria estupro de vulnerável. Seria a propagação da promiscuidade, da prostituição e da pedofilia, como a gente falou aqui. Como tudo. Marca estaria destruída. Pronto. Né? A marca estaria destruída. Pronto. Edmo, conversa boa, hein, cara? Rende, hein? Ei, que delícia. Que bom que você aceitou o nosso convite aí. Eu tinha certeza de que a conversa seria gostosa. Tinha certeza. Eu espero que eu tenha... sido ao menos um razoável entrevistador aqui, porque eu estou começando isso aqui, né? Essa é a 5ª edição do nosso podcast, mas os conteúdos são espetaculares, Edmo. E eu quero que você dê as últimas palavras aqui na nossa edição de hoje, né? E você será convidado outras vezes, com certeza, hein? Será uma honra, como eu te disse. Presença constante aqui na nossa... Eu acho que eu só posso te agradecer. Eu te disse já, é uma conversa de conteúdo, e vou dizer uma coisa para você que está assistindo isso. Eu sei que vai ser... Nunca nós vamos atingir milhares e milhões de pessoas, porque as pessoas não se interessam por essa conversa. Basicamente educacional, cultural, mas é uma tentativa que a gente tem obrigação, enquanto cidadãos, e você está tendo essa experiência, começando essa experiência de levar para o público, para a cidadania, para a sociedade, os conteúdos decentes, corretos, sem fake news e sem partido, sem lado, sem vertentes, sem virtudes, só com virtudes. Então eu quero te cumprimentar, o Resenha Plural, que tenha vida longa ao Resenha Plural e que influencie essa sociedade, porque com certeza aqui você vai ter conteúdo sempre. O nosso objetivo é exatamente esse, levar bons conteúdos. É claro, você não vai ter milhões de interessados, milhares de interessados, mas aqueles que se interessarem sairão ganhando, né? Sairão enriquecidos, né? De conversas boas, inteligentes e preparadas, como essa que você trouxe hoje aqui para o nosso resenha.
Até a próxima edição do Resenha Plural. Um grande abraço a todos. Logo, logo, o conteúdo já estará no canal do YouTube, Resenha Plural. Nos acompanhe lá, dê o seu likezinho, inscreva-se no canal. Logo, logo estamos de volta.